Alô, Está, cá está, boa. tudo Vamos a bem? isso. Tudo bem, Cá vamos falar. estamos. Eu sou um bocado nabo nisto, admito. Eu pensei, Não, bom, eu nunca sei bem. não estou a receber o convite, mas vou convidar-me a mim Isso, própria. Pronto, é fiz-me isso mesmo. convidada e entrei. Fizeste tu muitíssimo bem. Que eu parece das outras vezes que eu fiz isto, aparentemente é a forma mais fácil disto funcionar. Porque quando eu convido, as pessoas já estão e tal, e parece que não dá. Mas pronto, não interessa. Cá, Cá cá estamos, é o que estamos. interessa. Boa. Cá estamos, Manela Acácio. Isso, exatamente, tal e qual do fórum. Muito bem. Olha, antes de mais, epá, muitíssimo obrigado. Nós temos estas conversas assim com a rapaziada fixe já há bastante tempo. Epá, e tu és uma figura de proa no panorama ambiental nacional e tantas outras coisas, por isso agradeço muitíssimo de estares aqui connosco este bocadinho. Mesmo. João, tu és sempre um exagerado, a tua conversa é bastante exagerada, mas para mim também é um gosto, é sempre um gosto conversar e conversar contigo também, que és sempre uma pessoa bastante bem-humorada e vamos a isso então. Boa, boa. Muito bem. Então, olha, para a malta que não te conheça tão bem, portanto, Carla Castelo, comunicadora, consultora em comunicação, mas tu tens um currículo impressionante. Portanto, conta-nos aí um bocadinho a tua história, os highlights, assim, os momentos mais especiais e depois vamos conversando. Conta-nos aí um bocadinho a tua história. Ok, a minha história profissional remonta a 1991. Uhum. Estava eu no terceiro ano de comunicação social, queria ser jornalista e fui bater à porta do público para fazer um Boa. estágio. Fiz o estágio no público, correu muito bem na secção de cultura com pessoas extraordinárias. Uhum. Infelizmente o editor e o sub-editor Uhum. dessa secção ambos já Uhum. faleceram. Depois desse estágio convidaram-me a ficar, eu fiquei mais um período, mas acabei por concorrer à SIC, que estava Boa. a iniciar naquele momento. Em Exatamente. 1992 fui selecionada para fazer o curso de Boa. formação. Fiz esse curso de formação e, felizmente também, fui selecionada para Muito bem. integrar a equipa fundadora do primeiro canal privado em Portugal. Boa. Setembro de 92, tinha eu 21 aninhos, assinei o contrato, lembro-me perfeitamente, foi um momento muito, muito especial. Ganhava 120 contos, Lindo. o que, para quem não sabe, equivale é o que é 600 euros, só que isto era há 31 anos, não Exatamente. é? Em Exatamente. 92. Portanto, para início de carreira era muito Bom. bom. E estive na SIC 27 anos. Boa, 27 boa. anos a fazer coisas muito diferentes, em diferentes espaços noticiosos. Comecei no último jornal, passei pelo primeiro jornal, pelo Jornal da Noite, em diferentes editorias também. Uhum. Estive na Sociedade, mais do que uma vez, Uhum. estive no Internacional e na Economia também. Uhum. E além disso, em 2000 passei a cobrir a área do ambiente. Isso. Foi uma área que me apaixonou Uhum. verdadeiramente, entusiasmou-me tanto que quis saber mais. Fiz um curso de especialização em Ciências e Tecnologias do Ambiente na Faculdade de Ciências em 2005, 2006. Mais tarde comecei a pensar em querer fazer também o doutoramento, aprofundar Uhum. estudos na área das alterações climáticas, coisa que fiz depois de deixar a SIC, porque eu, um ano antes de fazer 50 anos, tinha 49, portanto, soube no dia a seguir a fazer anos, precisamente os tais 49, que a SIC ia iniciar um processo de rescisões amigáveis. E eu, que já vinha a pensar em mudar de vida, ainda que para mim o jornalismo seja realmente uma profissão importantíssima na Uhum. nossa sociedade e eu gostei muito de ser jornalista, mas apetecia-me fazer outras coisas, Claro. porque 27 anos
a fazer jornalismo, ainda que com atividades diferentes, assuntos diferentes, etc. Mas, ainda por cima, na mesma empresa, achei que era importante pôr-me à prova também, desafiar-me a fazer outra coisa, porque nunca tinha feito outra coisa, não é? Capítulo E então, nessa altura, disseram-me, sabias, ontem começaram rescisões amigáveis e tal? Olha, é mesmo a altura de mudar. E mudei. Precisamente em dezembro de 2019, saí da SIC. E é engraçado que logo a seguir, porque a minha vida tem sido feita de coisas de casualidades, de sorte também. É claro que também há trabalho, não é? Também há estudo, também há esse empenhamento, há muito entusiasmo por fazer coisas que acho importantes. Portanto, também sou uma pessoa muito entusiasmada, com muita vontade de aprender e de fazer diferente, enfim, e bem, tentar pelo menos dar o meu melhor. Mas logo, 2 ou 3 dias depois, portanto, no iniciozinho de janeiro, ligam-me e convidaram-me para ir para o gabinete do então Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos. E eu, quando saí da SIC, a minha ideia era trabalhar na área das políticas, sentido lato, das políticas de ambiente, ou numa organização não governamental de ambiente, ou mesmo num organismo público, mas não pensei ir assim, integrar um gabinete ministerial ou ir para o governo, mas fui conhecer a equipa, gostei bastante da equipa, que era uma equipa fabulosa. Quando eu entrei era praticamente tudo mulheres, e o ministro Ricardo Serrão Santos, o chefe de gabinete, e o ministro era uma pessoa que profissionalmente é uma pessoa muito reconhecida na área da biologia, professor da Universidade dos Açores, portanto era uma pessoa que também já tinha estado no Parlamento Europeu como eurodeputado, que eu não conhecia, a não ser de ter entrevistado uma vez, creio eu, presencialmente, no máximo 2, eventualmente, mas uma vez presencialmente no Parlamento Europeu. E achei que era mais um desafio a aceitar. E estive lá 1 ano e 3 meses, mais ou menos, porque entretanto meti-me na política. Na política local, em Oeiras. E achei que não era incompatível, mas poderia criar algum atrito, até porque o meu grande adversário, Isaltino Moraes, e os seus apoiantes começavam a mandar bocas que ela está no governo e está a fazer oposição em Oeiras, como se fosse assim uma coisa estranha. Enfim, mas eu prezo bastante a minha liberdade, considero-me uma mulher livre, e considerei que era importante fazer política e política local, e cofundei com outros companheiros aqui de Oeiras um movimento, que entretanto é uma associação, a Associação Evoluir Oeiras, e candidatámos-nos à Câmara e aos vários órgãos autárquicos. E, da primeira vez que surge a coligação Evoluir Oeiras, elegemos logo, eu fui eleita vereadora, e elegemos mais, ao todo 9 pessoas para os diferentes órgãos autárquicos. E isso deu uma reviravolta assim um bocadinho grande na minha vida, porque eu nunca tinha feito política e, entretanto, já me tinha metido num doutoramento, o programa doutoral em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável, cuja componente curricular já terminei com sucesso, e agora quero fazer a investigação para a tese. Mas, como estou metida em várias coisas ao mesmo tempo, é preciso focar e fazer escolhas, e às vezes não é muito fácil, porque eu gosto muito de várias coisas. Isso. E às vezes nas questões profissionais e na nossa vida ativa temos várias paixões. Isso. Não temos só uma, não somos monogâmicos nas paixões profissionais. E então, eu gosto muito da área da comunicação e gostava muito de conseguir dar formação. Fiz agora, recentemente, aquele curso de formação de formadores,
E gostei muito. Nunca tinha feito. Era uma coisa que várias pessoas me diziam, é interessante e tal, para pelo menos organizar melhor aquilo que tu queres transmitir em termos de aula ou da sessão de formação que queres dar. Portanto, gostei bastante. Estou a desenhar uma série de propostas para cursos de formação na área da comunicação para a sustentabilidade, mas também do jornalismo ambiental. Aliás, tinha surgido uma hipótese de dar uma unidade curricular de jornalismo climático, mas, entretanto, essa hipótese não se veio a concretizar. Mas eu continuo empenhada em abordar outras instituições de ensino para avançar com essa unidade curricular, ou mesmo, inicialmente, com um curso mais breve, aquelas microcredenciais que hoje em dia também estão a ser administradas. Portanto, tenho esta paixão da área da comunicação e também da formação, que seria uma novidade para mim, e eu estou muito empenhada nessa área. E depois tenho realmente em marcha, ainda que em marcha lenta, a investigação para a tese, doutoramento. Boa. E a política é um voluntariado que dá trabalho, mas que não dá remuneração. E não vivemos do ar, portanto temos de ter uma remuneração. Claro que sim. Muito bem. Epá, impressionante. Boa. Olha, deixa-me pegar aí na parte política e perguntar-te, porque em 2005 eu viajei com o David Lopes, que era administrador na altura do Oceanário, uma pessoa fenomenal, que há de estar aqui connosco um dia também. E ele, na altura, tinha sido requisitado para o gabinete do secretário de Estado, qualquer coisa, já não me recordo exatamente o quê. Epá, e tivemos uma conversa super interessante. E ele queixava-se, eu queria perguntar-te se sentiste o mesmo, quando estiveste como vereadora na Câmara. Eu ainda sou vereadora na Câmara. Exatamente, era isso que ia corrigir, tal e qual. Obrigado. E o que ele me disse é que a pessoa entra cheio de vontade de resolver problemas e de fazer coisas fantásticas, etc. Mas depois depara-se com uma máquina difícil e por mais boa vontade que se tenha, não é fácil. Obviamente que se fazem coisas e vemos à nossa volta, enfim, milhões de decisões extraordinárias e escolas, hospitais, estradas, etc. Mas depois olhamos para coisas como o aeroporto, que anda há décadas a ser debatido. E a minha pergunta era, qual é a tua experiência? Pareceu-te que a pessoa chega cheia de ideais e vontade de fazer coisas e que esbarra ali numa barragem muito difícil, ou qual é a tua sensação? A minha experiência é uma experiência bastante diferente dessa experiência, porque a minha experiência é de alguém que está na oposição e que não aceitou pelouros. E eu não aceitei pelouros e disse logo no início, portanto, no início da campanha, que não iria aceitar pelouros, porque repara, quando não concordamos com as políticas de quem está, nem concordamos com a forma de fazer política, neste caso do autarca, do presidente da Câmara, não faria sentido aceitar pelouros para me sujeitar a essa forma de fazer política e essas políticas. Portanto, a minha experiência é de alguém que está na oposição, que faz um escrutínio o mais rigoroso possível, com bastante atenção ao detalhe daquilo que são as propostas de deliberação que chegam à Câmara, porque estou na Câmara, temos reuniões quinzenais e, além de receber propostas do Executivo, de as analisar e de as votar, também eu própria, nós, enquanto também grupo político, podemos fazer propostas e temos feito. O que não é muito fácil é que elas sejam aprovadas, porque na realidade somos apenas neste caso uma, e a maioria da Câmara não comunga, vá lá, das nossas ideias. Por isso, aquilo que nós fazemos é esse trabalho de formiguinha, de muita atenção àquilo que é feito,
e, damos nota aos nossos eleitores, às pessoas que votaram em nós e ao público em geral, daquilo que vamos fazendo, daquilo que vamos propondo e daquilo que são as críticas, as questões menos claras, as questões que têm de ter uma atenção redobrada da parte da Câmara, ou melhor, do Executivo Camarário. Nós, a única proposta assim na Câmara que foi aprovada, que fizemos, foi para o Oeiras se constituir como comunidade de energias renováveis. Essa proposta foi aprovada, mas infelizmente não vemos nada a ser concretizado no terreno, porque sabemos que a lei, enfim, requer algumas, para as autarquias se constituírem como comunidades de energia renovável, a lei permite e prevê expressamente, mas depois exige uma série de passos burocráticos, etc. E não vemos que a Câmara esteja verdadeiramente interessada, ou melhor, o Executivo, porque a Câmara é uma coisa, o Executivo é outra, e às vezes também se confunde, enfim, mas não me parece que estejam verdadeiramente interessados em pôr em prática aquilo que aprovaram, infelizmente. Pois. Percebo-te muito bem que não, pois não, mas é importante de facto esse papel de escrutinizar muito bem e olhar para o detalhe todo de todas essas coisas. Pegando agora nas alterações climáticas, porque agora mesmo falaste nisso e estás a fazer o doutoramento nessa área e eu sei que o ambiente tem sido mais ou menos, poder-se dizer que tem sido a tua área preferencial, não é? Aquela que se calhar fala mais contigo ao longo dos tempos. Epá, como é que tu vês hoje em dia, e nós, enfim, estamos atentos às redes sociais, etc., e tu, tal como eu, sabemos que a literatura científica enfim, esmagadoramente 99,9% que sabe, indica e prova, e sem para além de qualquer margem de dúvida, que a atividade humana tem um impacto tremendo no clima do nosso planeta, mas vamos para as redes sociais e é metade, se não mais, é uma discussão pateta e posts completamente disparatados e milhões de pessoas que não acreditam, que acham que isto é tudo uma fantochada e para políticos e cientistas, etc., se autopromoverem. É uma pergunta difícil de responder, porque no fundo não há... Ninguém entende muito bem como é que isto acontece, mas na tua opinião, como? Como é que uma coisa destas, como é que com literatura científica tão esmagadoramente focada numa coisa, o público geral tem uma visão completamente disparatada, quase, ou uma fatia significativa do público tem uma visão perfeitamente disparatada do que se passa à nossa volta. Como é que chegámos a isto? Bom, chegámos por várias falhas. Sabemos que muitas vezes há falhas, desde logo na questão da educação e da literacia científica, porque na realidade agora estamos a falar de Portugal, mas até podemos falar de outros países e outras realidades, se bem que com ligeiras diferenças. Claro. Mas há uma baixa literacia científica, incluindo uma baixa literacia para a ecologia e para as questões do clima, ou seja, as pessoas não percebem exatamente o que é que se está a falar e às vezes questões tão simples como a diferença entre clima e estado do tempo. Clima, estamos a falar em séries longas, 30 ou mais anos. Estado do tempo, estamos a falar de fenómenos atmosféricos do dia-a-dia. Exatamente. Portanto, as pessoas, enfim, muitas vezes confundem clima e tempo, não é? E temos também uma falha que é de desconstrução de mitos. Desconstrução de mitos, e os mitos são difíceis de desconstruir porquê? Porque, na realidade, há uma série de ideias feitas e mitos que foram difundidos durante décadas. Desde meados um bocadinho depois, desde os anos 70, que e nós sabemos isso e está documentado, tem havido um investimento massivo
por parte de grandes petrolíferas e outros negócios que estão ligados precisamente às energias fósseis, para dizer que não, o homem, a humanidade, as pessoas não estão a ter influência no clima, quando sabemos, e claro, por todos os estudos que têm mostrado muito simplesmente, e se virmos os gráficos, a visualização dos dados, que é tão importante, é muito, muito clara nesse aspecto, que realmente há uma influência, porque as emissões de gases com efeito estufa, dióxido de carbono, metano, vamos falar principalmente do dióxido de carbono, das atividades humanas, que são, sobretudo, a produção de energia, o transporte, essas emissões são realmente massivas, e a concentração de dióxido de carbono na atmosfera aumentou tanto que realmente estamos, sim, a ter um efeito no clima. E esse efeito no clima, que chamamos alterações climáticas, e chegou a ser chamada aquecimento global, é realmente um aumento da temperatura média global, mas não quer dizer que estejamos sempre todos cheios de calor, não é? É uma disrupção no sistema climático que provoca fenómenos extremos, nomeadamente secas prolongadas, como a que estamos a viver, por exemplo, no Algarve, provoca também chuvas intensas e concentradas no tempo, provoca ondas de calor, e todos estes fenómenos têm um impacto muito grande. Vou aqui só recusar uma chamada, peço desculpa, mas era alguém que não sabia que estávamos aqui em conversa, mas todos estes fenómenos provocam danos muito graves, tanto na economia, como na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida. E eu tenho muitas vezes esta discussão, porque essa conversa das redes e da falta de informação, ou da informação tendenciosa, porque manipulada de há décadas a esta parte, vai também para a cabeça de muitos políticos. Nós temos muitos políticos que não percebem nada destes fenómenos, que são simples. Mas isto não me interpretes mal, não temos de saber todos de tudo, nem temos todos de ser especialistas em alterações climáticas, ou em física, ou em matemática, ou o que for. Cada um de nós tem a sua especialidade, e a minha especialidade até começa por ser a comunicação, e só depois é que me começo a interessar pelo ambiente, e fui estudar mais essa área. Mas quem é político ou política tem uma responsabilidade acrescida, que é, quando não sabe, tem de ouvir quem sabe. E ouvir quem sabe não é ir atrás da conversa negacionista. Primeiro era que os seres humanos não tinham qualquer influência no clima, depois era, realmente, se calhar têm, mas podemos adaptar-nos ou sem mitigarmos nada, e também a adaptação é mais ou menos assim alguma coisa que havemos de fazer lá para 2050, entendes? Aqui há os negacionistas e há aquelas pessoas que adiam, enfim, podia arranjar aqui um termo para as pessoas que adiam, e que não gostam das pessoas que dizem que é para já. Eu sou acusada muitas vezes na área política e na Câmara de ser uma radical porque quer as coisas para agora. Ora, nós sabemos que há uma urgência, e adiar medidas que são urgentes é apenas estúpido, como dizem agora os jovens, é só estúpido. Portanto, temos de agir. E uma área que me interessa bastante estudar também é precisamente a governança climática local, a forma como a ação climática está a ser ou não posta em prática ao nível local. E para essa ação é muito importante os movimentos de cidadãos, é muito importante a participação da população. Mas para a população participar, temos de alguma forma de a envolver. E aqui
temos uma barreira, que é os tais políticos que acham que não é preciso nada disso, não é preciso ouvir as pessoas, não é preciso envolvê-las, não é preciso a participação pública, a não ser aquela mera participação que é praticamente um simulacro de participação, que é só aquilo que está na lei previsto das discussões públicas, as pessoas mandam uma opinião, um comentário, e depois nem sequer é tido em conta, nem nada, não é? Portanto... Cosmético. Exato. É isso, é isso tudo, é isso tudo. Epá, eu não resisto a contar, e depois vou-te pedir para comentares, e não, obviamente, por questões de elegância, não vamos aqui mencionar partidos nem nada, mas nas últimas eleições autárquicas, que foi para aqui há 2 anos, mais ou menos, 2 e pouco. Em 2021. Isso. Estava um cartaz ali na rotunda do aeroporto, relativamente perto de onde estou agora, moro aqui perto, com qualquer coisa como: vamos devolver Lisboa aos automobilistas. A mensagem era essa. Ora, eu tenho bicicleta e ando com o meu pequenito de 4 anos, ainda ontem demos uma grande passeata com a minha mulher e tal. Epá, e tive discussões quase de murros na mesa aos domingos, naqueles almoços de família, porque o meu pai e o meu irmão, epá, que são pessoas lúcidas e esclarecidas, etc., mas partilhavam daquela opinião de que as ciclovias vieram complicar muito o trânsito em Lisboa, nomeadamente a ciclovia da Almirante Reis, que eu utilizo a toda a hora. Epá, e eu explicava-lhes: malucos, mas tem de se complicar o trânsito em Lisboa. É esse o caminho pelo qual tem de seguir, em Lisboa e no mundo inteiro, porque este status quo de facilitar a vida aos carros e fazer com que cada vez possam vir mais carros para a cidade é exatamente o oposto do que nós queremos. Mas arrepiou-me de morte, e tivemos mesmo discussões violentas à conta disso, como pessoas, esclarecidas, com formação superior, etc, 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 mas quando nos toca, não é? Quando temos mais uns minutos de trânsito por causa das ciclovias, ou seja, o que for, já não me interessa. Pronto, já não interessa adotar soluções que incomodam. Como é que se dá a volta a uma coisa destas? Porque eu não sei, eu estou-te a fazer pergunta, mas eu também não sei a resposta. Olha, mas é uma desgraça. Há muitas questões e há muitos desafios que são desafios comunicacionais. Verdade. Ou seja, conseguir chegar às pessoas, ou a todos nós, não é? De uma forma que a mensagem chegue, efetivamente. Mas há questões que estão de tal forma à partida subvertidas que é realmente um desafio gigantesco. Os carros, ou o excesso de trânsito automóvel é que se prejudica a si próprio, ou seja, não são as ciclovias que vêm prejudicar o trânsito. Nós já temos montes de trânsito e filas imensas e trânsito parado sem ciclovias nenhumas em muitos sítios, nomeadamente aqui em Oeiras, que não há rede de ciclovias, há 2 ou 3 ciclovias, só para dizer que existem, que não estão interligadas e até não são seguras, que foram feitas com erros tremendos, e há zonas que o trânsito é completamente caótico, é uma desgraça, as pessoas ficam horas para fazer percursos curtos. Pois. Ora, eu vendi o meu carro há mais de 1 ano, somos uma família de 4 adultos, e temos apenas um carro que eu uso muito raramente, e é um pequeno carrinho elétrico muito citadino, vá lá. E, por opção própria, uso os transportes públicos. Tenho, desde 2019, que foi uma medida muito importante tomada pelo então governo, de termos um passe navegante, e o passe navegante família, que custa 80 euros, numa família de 4 dá 20 euros por pessoa, ou seja, em termos de preço é muito, exatamente, muito acessível. E uso o transporte público e gosto muito de andar a pé. Gostaria de andar também mais de bicicleta, que houve um período da minha vida que comecei, até comprei uma dobrável, ela elétrica não é uma dobrável, órbita, mas nunca me senti muito
confortável no meio dos carros. Claro, claro. E aqui sinto que não tenho condições de segurança. Sim. Mas essa discussão é uma discussão que mostra que realmente a maioria das pessoas não sente que tenha alternativa ao carro. Pois. Ou seja, as pessoas estão amarradas ao carro e sentem-se livres por ter o carro, mas no fundo estão presas a ele. Claro, porque eu, por exemplo, eu sinto-me muito mais livre só com o meu passe navegante família, porque apanho o transporte que quero e quando não há mesmo alternativa, também posso recorrer a um táxi ou um outro meio de transporte. Eu, plataformas, uso muito pouco, digo-te já, usei uma vez uma plataforma de partilha, mas não tenho nada contra. Aliás, acho que a economia da partilha é algo que devemos incentivar, tanto na mobilidade como nas férias, como em vários aspectos e atividades. Até porque, se formos a ver, porque é que devemos ter a posse de determinado bem? Podemos partilhá-lo. Portanto, essas plataformas fazem sentido nesse aspecto. Relativamente àquilo que é a grande frustração das pessoas que são automobilistas e que não têm outra alternativa, sentem que não têm outra alternativa, em alguns casos porque não têm mesmo, que os transportes públicos não funcionam de forma a que rapidamente coloquem as pessoas no sítio onde elas querem ir. E quando não há uma resposta rápida, se tu levas, imagina, 40 minutos a fazer um percurso de autocarro, ou de autocarro mais metro, ou de autocarro e comboio, o que for, e levas só 10 minutos ou 15 minutos a ir de carro, quer dizer, tu pensas, e é claro, a decisão racional para qualquer pessoa, a não ser para uma pessoa mais ativista, é ir de carro. Só que nós temos de pensar que o excesso de carros está a prejudicar-nos imensamente. Está a prejudicar a nossa saúde, porque a emissão de partículas inaláveis causa problemas respiratórios e outros gravíssimos. Portanto, estamos a prejudicar a nós e aos nossos filhos. Estamos a prejudicar com a emissão de dióxido de carbono para a atmosfera também a estabilidade do clima. Estamos a dar cabo da estabilidade que tínhamos no período em que a humanidade, enfim, teve realmente um período bastante longo de uma relativa estabilidade. Estamos a dar cabo disso e com consequências de alguma forma imprevisíveis, porque sabemos até a determinado tempo que vamos ter mais frequência das secas, mais frequência das chuvas intensas e concentradas, mais isto ou mais aquilo, mas há muitas coisas que nós ainda nem sabemos, porque são os tais tipping points, pontos de ruptura, que podem realmente trazer situações extremamente graves. Mas, portanto, estamos a dar cabo da saúde, do clima, da própria economia, porque, ao contrário do discurso tantas vezes difundido, que as pessoas, imagina, não vão às compras porque não têm estacionamento à porta. Nós vemos, e também há estudos sobre isso, que as ruas que foram pedonalizadas ou onde deixaram de passar carros e só passam bicicletas, etc., têm muito mais comércio. Nós vemos noutros países centros urbanos vibrantes de atividade comercial, de atividade de esplanadas, de comércio, de economia, não é? Gera economia também essa redução do trânsito automóvel. O trânsito automóvel, se nós formos a ver bem, foi uma invenção que realmente faz sentido para determinadas distâncias, não faz sentido para dentro de uma cidade. Dentro de uma cidade nós temos de ter o metro ou o elétrico rápido, portanto vias dedicadas para o transporte público, e bicicletas e trajetos pedonais confortáveis, seguros, sem aquela coisa que é a grande praga das cidades agora e dos espaços locais, das zonas urbanas, também aqui em Oeiras, que não temos cidades, mas temos localidades, vilas, etc., que são os painéis publicitários eletrónicos colocados em cima dos passeios, muitas vezes a atravancar os passeios, já não bastavam os carros em cima dos passeios, agora também temos painéis publicitários, vendemos o espaço público, que devia ser de todos,
para todos usufruírem com segurança, de forma segura e confortável à publicidade, ainda por cima com um acréscimo de gasto de energia, quando devíamos também estar nos países ocidentais, nos países desenvolvidos, devíamos estar a pensar na sobriedade energética, na eficiência, por um lado, mas por outro também na sobriedade. Há montes de gasto supérfluo de energia que não faz qualquer sentido estarmos a fazer iluminações cênicas, como aqui em Oeiras também se faz. Estamos a gastar mais energia sem necessidade nenhuma. É supérfluo, é um desperdício. Portanto, às pessoas que defendem muito o carro e que dizem as malvadas das ciclovias, devíamos mostrar com um aparelho que mede, por exemplo, as partículas inaláveis, nomeadamente à porta das escolas. Isto foi uma ideia que aí há tempos uma jornalista e professora me deu e que eu achei maravilhosa. Medir as partículas inaláveis, por exemplo, à porta das escolas, onde os pais vão todos levar os filhos, criam filas enormes e ver o que é que os filhos dos automobilistas e das automobilistas estão exatamente a respirar. E, além disso, porque isso é muito importante e a questão dos dados é muito valiosa, da informação fidedigna, da ciência. Eu acho que devemos sempre trabalhar e ter políticas baseadas em ciência. Portanto, mostrar aquilo que é com dados e para as pessoas realmente refletirem, é isto que queremos, é isto que queremos para os nossos filhos, estarmos no fundo a prejudicar a saúde deles, não é? O desenvolvimento até. Sem dúvida. Olha, virando agora completamente de tema, tocaste aí, falaste em publicidade, não resisto a colocar a pergunta que está agora na ordem do dia. O que é que achaste daquela publicidade da estante do IKEA por guardar os 75.800 euros, que tem sido um show de opiniões, etc, etc, etc. Eu depois poderei dar a minha também, mas não resisto a perguntar qual é a tua opinião. Olha, a minha primeira reação foi rir-me. Achei piada. Achei piada. Acho que qualquer pessoa acha piada, porque na realidade teve graça. Teve graça. Parece-me que colocarmos nas empresas a questão, nas empresas, de não se poderem meter em política, há temas tabu ou qualquer coisa do género, também não me parece saudável. Ou seja, eu sou e tento ser o mais, ver as coisas com algum distanciamento. E, neste caso, sem paixões. Ou seja, percebo que há aquelas pessoas mais ligadas ao Partido Socialista que, ao que lá, isto vai nos prejudicar, porque realmente há aqui uma ligação de um chefe de gabinete que realmente é suspeito e foi encontrada a tal soma de 75.800 euros no seu gabinete, nas estantes, e há logo aquela ideia de, isto beneficia, enfim, a extrema-direita. Porque há aquela ligação enfim, todos são corruptos, etc. Mas nós também não podemos deixar de sorrir com terem apanhado este pormenor, que não é um pormenor, enfim. De qualquer das formas, eu também não me parece que a publicidade, de alguma forma, possa, ou que possamos ver a publicidade ou qualquer publicidade sem um duplo olhar de qual foi exatamente a intenção. E se há atrás desta campanha uma intenção, de alguma forma, de prejudicar algum dos intervenientes nas eleições, isso também não é saudável, não é? Exatamente. Portanto, há aqui, eu tenho de alguma forma
mixed feelings relativamente à campanha, porque, por um lado, acho graça e não gosto que haja aquela ideia de, atenção, há temas que a publicidade não pode tocar, até porque vejo também os publicitários, de alguma forma, também como criativos, não é? Que são. Mas, por outro lado, é importante perceber se há aqui um outro interesse. Uma intenção, claro. E há uma outra intenção. E isso já pode ser problemático, porque nós vemos que tem havido, e então, nos últimos anos, imensas interferências, nomeadamente ao nível das redes, etc., em eleições por todo o mundo fora. Sim. E estamos, neste momento, realmente num momento de grande, quanto a mim, grande preocupação e ameaça relativamente à presença de um grande número de deputados de um partido claramente racista e xenófobo no nosso Parlamento. Portanto, tudo o que sejam, de alguma forma, ajudas a esse partido não me parecem nada bem. Não, houve. Mas lá por causa disso também não podemos deixar, tanto na publicidade, mas sobretudo no jornalismo, não podemos deixar de dar as notícias. Eu já não sou jornalista, mas penso que os jornalistas não se podem demitir nunca do seu papel. Claro. E, neste caso, nesta história da extrema-direita e do crescimento da extrema-direita, infelizmente, os jornalistas não têm prestado um bom serviço público, porque têm dado um palco desproporcionado àquilo que são os soundbites e as ideias e as coisas ditas pelo líder do partido da extrema-direita. Portanto, aí penso que é importante haver muito maior pluralidade na cobertura jornalística, mediática, e não estarmos sempre a ver sistematicamente a mesma figura, o mesmo indivíduo na televisão a toda a hora. Verdade. Porquê é que ele tem de ter mais palco do que os outros? Quer dizer, não faz sentido. Absolutamente. Concordo, subscrevo inteiramente. Eu tenho evitado falar no assunto. Sou um anónimo, mas gosto de verbalizar as minhas opiniões, como toda a gente, e evito falar nessa figura. Há pouco tempo não resisti, depois do Congresso, só para chamar a atenção de quão tremendamente demagogo é o discurso, que é um discurso desenhado cirurgicamente para sacar votos, para dizer às pessoas exatamente aquilo que querem ouvir, seja à direita, à esquerda, ou o que for. Mas enfim, e mesmo assim a pessoa mete estas coisas nas redes sociais e aparecem logo 3 ou 4 figuras. Não, mas ele é que resolve, ele é que vai lutar contra a corrupção, e é tipo, sério, mas tu acreditas realmente no que estás a dizer, pá? O tipo... Bom, olha, não vamos cometer o erro de lhe dar palco. Olha, entramos aqui na reta final. Não resisto a perguntar-te, com 27 anos de SIC, ainda por cima, logo desde a Gênese, deves ter acumulado um montão de histórias. Eu provavelmente faço parte de pelo menos uma delas, naquela noite fatídica, tristíssima, que eu ainda tenho arrepios quando me lembro dela, o 13 de dezembro de 2010, de que nunca me hei de esquecer. Mas não resisto a pedir-te que partilhes aqui connosco 1, 2 histórias, epá, que te venham à cabeça, daquelas que nos jantares de amigos, tipo, daquela vez que não sei o quê, então, porque deves ter presenciado coisas inacreditáveis e malucas, umas boas, outras más, enfim. Que histórias assim malucas é que te vêm à cabeça, mais impactantes desse período? Bom, tanta coisa, 27 anos dá para fazer centenas e centenas de reportagens do dia-a-dia e depois outras maiores, enfim, mas há muitos episódios engraçados, outros tristes e outros rocambolescos, como esse que tu estavas a dizer, que estávamos para ir com a DHL num voo fretado, não é? Para entregar os peixes num aquário em Istambul. Istambul, exatamente. A SIC, eu e o repórter de imagem José Eduardo,
íamos convosco, com a Flying Sharks, a fazer essa reportagem, só que os senhores da DHL não nos deixaram entrar. Portanto, tivemos a noite toda, ou quase toda, à espera no aeroporto, e depois a reportagem foi gorada. Só fizemos a primeira parte, que foi o transporte dos peixes do Algarve para Lisboa. Esse foi um balde de água fria. Na altura fiquei muito chateada contigo, até porque assim que já tinha comprado a nossa dormida, íamos dormir um dia, ou pelo menos, creio eu, em Istambul. Nunca cheguei a ir a Istambul e não vimos os peixes no aquário de Istambul. Tenho outras histórias, nomeadamente em Copenhaga. Estivemos na Conferência das Nações Unidas, da Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. Foi uma experiência inacreditável, muito boa mesmo, que depois também acabou com um enorme balde de água, que foram os resultados. Foi um flop, a COP de Copenhaga. Havia uma enorme expectativa de que se conseguisse um acordo sucessor do protocolo de Kyoto, na altura, e esse acordo só veio a conseguir-se vários anos mais tarde, em 2015, em Paris, onde eu também estive. Mas em Copenhaga lembro-me de uma situação que, pronto, para mim impactou-me, mas acabou por correr bem, que foi, num dos primeiros dias, eu pura e simplesmente fiquei afónica, sem conseguir falar. E tinha direto para, todas as noites tínhamos direto para o Jornal da Noite. E eu pensei, bom, como é que vai ser, como é que vou conseguir falar? E fui até, porque nestas grandes conferências há um pequeno consultório médico, com um médico, com um enfermeiro. Fui até lá, disseram-me, bom, durante todo o dia não fale, beba muitos líquidos, e lá me deram uns paracetamóis quaisquer. E na realidade, depois de estar todo o dia a fazer gestos para o repórter de imagem não falar com ele, o Filipe Ferreira, que se deve lembrar bem desta história, porque era ridículo. Eu por isso simplesmente não falei nesse dia, para conseguir poupar a voz e fazer o direto no Jornal da Noite, e felizmente consegui fazer o direto. Ficou, pronto, pelo menos audível. Via-se que estava rouca, mas ficou audível. Boa. Depois, em Paris, tivemos uma situação extremamente estressante, que foi, chegámos à conferência, eu tinha o meu badge, a minha acreditação, mas o repórter de imagem, tinha havido um lapso a nível de produção, e o repórter de imagem não tinha a sua acreditação. E eles nisso não facilitam de forma nenhuma, e ele não pôde entrar. E então, isto em 2015 não era tão tecnológico como agora. Já tínhamos telemóveis, é evidente, e já havia pessoas a fazer diretos de telemóveis, mas nós ainda não tínhamos essa facilidade toda. Então eu entrava, falava com as pessoas que queríamos entrevistar, etc., e depois pedia-lhes para elas saírem. Portanto, estás a ver o que é uma conferência, um local gigantesco, tipo o FIL, aqui em Lisboa, mas são locais muito grandes. Foi extremamente complicado esse trabalho, precisamente pelas dificuldades, lá está, técnicas, mas coisas que acontecem, que às vezes não se prevêem, não é? E que dificultam o trabalho. Mas nessa conferência tivemos alguns momentos também de sorte, que foi, por exemplo, apanhar, sem termos feito o contacto, sem nada, o David Attenborough a sair de um daqueles autocarrozinhos pequeninos à entrada do recinto da conferência. Eu meti a conversa com ele, dizendo que era jornalista, que gostava de o entrevistar, e ele deu logo ali uma entrevista. Foi muito acessível e foi espetacular. Portanto, às vezes há coisas que são difíceis e que, pronto, são reveses, mas depois temos outras coisas que correm bem, e esse trabalho correu globalmente, apesar das dificuldades, desta dificuldade do repórter de imagem não estar dentro do
do recinto, só no espaço onde estão as organizações não governamentais, no espaço mais aberto à participação mais geral das partes interessadas. Apesar disso, creio que correu bastante bem. Enfim, mas há vários episódios, um episódio espetacular foi na Ilha do Rei Jorge, na Antártida, que fomos para lá, fomos com o Programa Polar Português, na altura falei com o Gonçalo Vieira, fizemos uma proposta para a SIC ir acompanhar e conseguimos estar alojados, porque Portugal não tem uma base científica lá, nem um navio, mas ficámos alojados na base chilena. Também foi uma experiência extraordinária com investigadores, cientistas de vários países. Tivemos depois numa festa, enfim, na unidade da Rússia, na altura na base da Rússia, que também estava gente de todo lado. E é engraçado que num espaço que é um espaço que é de toda a humanidade, porque a Antártida é um continente que é partilhado, vá lá, ainda que haja vários países que reclamam para si exatamente partes. Mas é uma sensação realmente de cooperação entre pelo menos aquilo que eu senti de cooperação entre equipas. Aqui já não estamos a falar de países, são equipas de investigadores de vários países e estão interessados no avanço da ciência e, portanto, estão interessados também em cooperar. E eu acho mesmo muito importante a cooperação a todos os níveis mesmo. A cooperação é aquilo que nos pode, a cooperação e a empatia é aquilo que nos pode salvar do pior, não é? Já diz a Naomi Klein no livro O Mundo em Chamas. Eu agora não sei citar de cor, mas a ideia mesmo é esta, perante a disrupção total, aquilo que já estamos a viver, só realmente uma forte empatia que nos pode salvar da barbárie. Exato, é exatamente isso. Deixa-me só, para os senhores da DHL não ficarem zangados connosco, na realidade foi com a Turkish Airlines, porque por acaso os amigos da DHL têm-me tratado muito bem. Mas enfim, só pegando naquele episódio... Horrível. Foi horrível. Então, eu já te contei 1000 vezes e já pedi desculpa tantas vezes, aquilo foi um balde de água fria, porque de facto estava negociado irmos quatro naquele avião, eu, o meu colega Rui Guedes, tu, o operador de câmara, e à última da hora vieram dizer que só dava 3. Pronto, assim foi um dos grandes embaraços da minha carreira e volto a pedir desculpa porque de facto não te preocupes, foi uma noite dramática. Tu é que trouxeste o assunto à baila, porque eu não iria trazer. Exatamente. Sim, senhor. Olha, muitíssimo obrigado mais uma vez. Foi aqui uma conversa super, super interessante. Ficávamos aqui a noite inteira porque eu tenho a cabeça aqui já com mais questões, mas também não te quero roubar o serão. Já são quase 8 horas. Está na hora de irmos jantar. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Continuação de tremendo sucesso e continua a ser uma pessoa fortemente inspiradora para toda a gente. Portanto, muito obrigado mais uma vez e muitos parabéns. Obrigada, João. Obrigada. Até outro dia. Muito bem. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.